Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco do método de Lagrange, que é uma forma alternativa de resolver a EDP com o método das características no fundo. E a ideia geral do método de Lagrange é que a gente não vai colocar a condição de Cauchy, esquece a condição de Cauchy pelo menos inicialmente para resolver a EDP. A gente vai encontrar, vamos dizer, a solução geral de uma EDP de primeira ordem, pelo menos tentar resolver o sistema. E a ideia é o seguinte, considera, agora a gente vai trabalhar já no caso quase linear mesmo. É geral esse método, funciona. E a equação características, a ideia característica é x ponto igual a A, y ponto igual a B e U ponto igual a C. Funciona no mesmo tipo de dedução, em que todo x, o y e o u depende do tempo. E o que a gente vai fazer, essencialmente, é sumir com um parâmetro tempo, aproveitando que a gente está usando muito a notação de D. Dx dt é igual a, por exemplo, o A. Tá? A gente está usando o D de propósito. Tá? Por quê? Porque quando a gente trabalha com D, no fundo, a gente pode encarar como um sistema de frações. Por exemplo, se dx sobre dt é igual a A e dy sobre dt é igual a B, em que o A depende de x, y, u, e o B depende de x, y, u, então, no fundo, se as derivadas forem diferentes de zero, alguma coisa for diferente de zero, eu posso escrever y em função de x, pelo menos implicitamente. Então, o que acontece é que o dy sobre dx, isso aqui eu posso encarar como se fosse fração. É isso dividido por isso. E isso aqui vai ser igual a bx, b sobre a. Esse é o sistema que a gente vai ter que resolver. E no fundo, o que a gente vai fazer é colocar, por exemplo, deixa eu só escrever aqui, eu vou, no fundo, isolar o dt. Tá? No fundo, é essa a ideia. A gente vai encarar esse problema, vamos fazer um pouco de abuso de notação, mas isso aqui vai estar certo, que é o seguinte, eu vou colocar o dt como dx sobre a. Então, dx sobre a vai ser igual a dy sobre b, que é igual a du sobre c. E essa equação aqui, ó, é o que a gente chama de equação de Lagrange. Tá? Porque ela tem essa vantagem que, como eu disse, sumiu com o parâmetro t, esse sisteminha de equações. E por que isso aqui é importante? Então, por exemplo, se vocês tentarem resolver na mão, vai ter tentar fazer o x, y, u na mão, tudo que tem direito, vocês vão ter um problema de manipulação das constantes de forma séria ali. Tá? Eu sugiro vocês tentarem resolver uma EDP desse tipo aqui. O x mais, sei lá, 2 vezes o y igual a u, achar a solução geral, em que a gente vai fazer dx igual a dy sobre 2, que é igual a du sobre, aí eu falo para tomar um cuidado, que é sobre 1. Tá? Aqui é danado, como eu disse, botar um número 1 aqui. É d1 sobre 1, aqui como se fossem os coeficientes de cada um, tá? Toma cuidado. Então, tenta fazer isso e tenta manipular as constantes. Você vai ver que vai ter um problema para sumir com constante. Tá? Então, a gente tem um teorema para isso, para a gente saber trabalhar. E esse é o teorema de Lagrange, que diz o seguinte, sejam φ, x, y, u, e que se x, y, u é igual a constante 1, constante 2, soluções linearmente independentes da equação de Lagrange. Aqui vai ter tem várias EDOs aqui. E, em geral, a gente encara esse com esse, pelo menos o caso semilinear, e a segunda EDO pode ser esse com esse ou o outro, dependendo de qual que se encaixa melhor, vamos dizer assim. Então, vamos supor que temos duas soluções linearmente independentes da equação de Lagrange, então a solução geral é dada por f de φ que si igual a zero, onde f é uma função arbitrária. Tá? Então, isso aqui a gente vai ter a solução, a gente tem a resposta, como uma solução geral e é uma coisa que, vamos dizer, nesse sentido aqui é muito intratável. Então, o que a gente faz no fundo é um teorema da função implícita para esse f aqui, tá? Então, lembra que o f ele tem duas variáveis. Um aqui é o x e aqui é um outro y. Por exemplo, se eu trabalhar com y menos x, isso aqui seria o equivalente a que si menos φ, e aqui temos um sisteminha, por exemplo. Tá? Então, pode ser qualquer coisa. Só que, genericamente, quando nós temos uma curva de nível, essencialmente vai valer o teorema da função implícita. Por exemplo, del f, del y vai ser diferente de zero. Então, podemos isolar o y em função de x. Essa vai ser a grande ideia.
Então, se a gente pode isolar o y em função de x, troca o y por QC e o x por φ. Nós podemos botar que φ igual a f de φ, onde f é arbitrário. Tá, analogamente, pode também fazer, de acordo com a necessidade, x em função de y. Mas, para os nossos objetivos de EDP, a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar só no caso semilinear, então a gente vai trabalhar sempre com que φ igual a f de φ. Então, vamos fazer um exemplo só para entender o que está acontecendo. Então, vamos supor que eu queira achar a solução geral dessa EDP aqui. A gente já fez essa EDP em outra videoaula, vou deixar o card aqui para vocês olharem. Mas a gente sabe que, só para relembrar, a solução geral dessa EDP, ela vai ter o domínio exatamente essa região aqui, em que isso aqui, essas curvas de baixo e de cima, é xy igual a menos 1. E por que eu falei solução geral? A gente viu que a solução geral vai ser dada por... Se eu sei o que acontece aqui e eu coloco qualquer condição arbitrária, por exemplo, isso que a gente fez na outra videoaula, o de 0, y igual a f de y, arbitrário. A gente vê que o campo aqui, o nosso campo v de xy é igual a 1y ao quadrado e, portanto, vamos ter transversalidade. Sempre temos, em todos os pontos aqui, nós temos pelo menos uma direção horizontal. E a reta aqui, e essa reta aqui do gama' é vertical, ou seja, a reta tangente é vertical. Então, nós estamos em condições de teorema, existência, unicidade, de Cauchy, tudo que tem direito. E se juntar essa condição inicial, essa condição de Cauchy arbitrária, com a resolução de EDP, então nós temos essa solução aqui, que é a solução geral. O que a gente vai fazer? Agora, vamos recuperar a solução geral, utilizando também o método de Lagrange, ou seja, a gente não vai precisar mais da curva inicial. Então, a ideia é o seguinte. Então, usando as fórmulas, nós temos o seguinte. dx sobre 1 é igual a dy sobre y², que é du sobre u. A gente vai ter que resolver isso. Vai ter que achar duas soluções independentes aqui, tá? A gente não falou que é independente, mas soluções totalmente diferentes uma da outra, que a derivada de um é li com a derivada da outra, mas, enfim. O que a gente vai fazer, no fundo, para esse nosso sistema é isso aqui, ó. dx sobre 1 igual a dy sobre y². Então, a gente vai resolver, primeiramente, esse aqui. Então, nós temos que x é igual a menos 1 sobre y mais c. Tá? A gente integra ambos os lados, um em relação a x e outro em relação a y, variáveis separáveis. Tá? Esse aqui é uma EDO. E o que a gente vai fazer agora é isolar esse c. Então, repara que nós vamos ter o xy, passando isso aqui para o outro lado, fazendo o MMC, tudo que tem direito. Isso aqui é igual a c. E podemos tomar o φ como xy mais 1 dividido por y. Analogamente, agora a gente vai trabalhar com outro sistema de EDO. Uma delas a gente vai ter que trabalhar com du sobre u. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer du sobre u igual a dx ou du sobre u igual a dy sobre y². Posso escolher qualquer uma das duas, tanto faz. Tá? O x e o y já estão acoplados, já achei como que eles estão acoplados. Tá? Por isso aqui. Então, bom, eu acho que fica claro que eu vou escolher esse aqui, né? Então, a gente sabe que, bom, se a gente fizer todas as constantes, nós temos que ln do módulo de u, mais, vou colocar aqui um c, isso aqui vai ser igual a x. Então, a gente pode tomar o que φ2 igual a x menos ln do módulo de u. Tá, igual a uma constante 2. Só que isso aqui está um pouco horroroso, né? Pode ser usado, tá? Não tem nenhum problema. Não esqueça do módulo, já que está fazendo desse jeito. Mas também a gente pode fazer o seguinte, a gente pode... Aquela ideia de variáveis separáveis, melhorar a solução, tudo que tem direito. Mas a gente sabe que melhorando a solução, então vamos escolher um outro que se, que vai ser o seguinte, eu vou colocar C2 igual a... eu vou passar deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar esse C2 por outro lado, igual a x menos ln de c,
em que C2 é igual a ln de C. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos jogar o exponencial para os dois lados. Então, a gente tem que módulo de U, ou C2 é igual a menos ln, né? Vamos botar um mais aqui. O módulo de U vai ser igual ao exponencial de x vezes exponencial de ln de C. Então, módulo de U é igual a C vezes exponencial de x. E, portanto, nós temos que U vai ser igual a C vezes exponencial de x. E podemos escolher o que se como sendo U vezes exponencial de menos x. Tá, essa aqui é uma segunda solução. Repara que essa aqui e essa aqui, elas estariam no nosso mundo LD. Tá? Uma que sai da outra com manipulação de constante, tudo que tem direito. Tá? Então, por isso que eu quero falar, cuidado com lineamento independente, é uma situação. Mas do jeito que tá aqui, fique-se, tem que ser LI, porque um depende de x e y apenas e o outro depende de U, x e y, dependendo de U efetivamente. Então, o que nós temos? Olha, então nós temos que se vai ser igual a f de φ. Isso que está dizendo o método de Lagrange, tá? Em que f é arbitrário. Ou seja, nós temos que U vezes exponencial de menos x é igual a f de quem? Quem é o φ? O φ, pelo que a gente fez, foi xy mais 1. xy mais 1 dividido por y, o que implica que U vai ser igual a f de xy mais 1 dividido por y vezes exponencial de x. Então, repara que, olha, deu quase igual, né? Teve uma inversão aqui no y sobre isso aqui. Mas repara que o f é arbitrário. Eu posso trocar o g, eu posso botar, por exemplo, o f, eu posso trocar por uma letra h, igual a f de 1 sobre x. E com isso, eu posso inverter todo mundo aqui, tá? Não tem nenhum problema. Tá? Então, isso aqui se torna, essencialmente, U é igual a h de y sobre xy mais 1, tá? Esse aqui é o que inverte, né? Vezes exponencial de x. Só inverter, só aplicar só substituir o h por f de o inverso disso, em que h é arbitrário. Também é uma solução geral, tá vendo? Tudo funciona do mesmo jeito. Um outro jeito de argumentar é que, ao invés de eu trabalhar com φ desse jeito, eu poderia trabalhar com φ igual a y sobre x, xy mais 1, que também são constantes, né, de 1 sobre c. Depende da manipulação que eu fiz aqui. Tá? Depende muito como que eu resolvi as constantes andando de um lado para o outro. Mas eu poderia escolher exatamente essa função e já teria recuperado diretamente. Então, só para deixar claro que solução geral ela pode ter um pouco de rosto diferente pela natureza, porque nós temos um f arbitrário ali. Mas, vamos dizer, é um método para achar e depois a gente, vamos dizer, se vira para trabalhar com a condição de Cauchy ou a condição inicial. Isso vai ser feito em outra videoaula. E o que eu queria passar essencialmente esse método e essas contas aqui para vocês olharem. Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima.